Olá, boa tarde. Se a tecnologia já era importante para o Poder Judiciário antes da pandemia, agora ela é fundamental para dar continuidade aos serviços prestados. Só para se ter uma ideia, nessa época de distanciamento social, quase metade dos acordos trabalhistas foi fechada por meio da plataforma digital para videoconferência que foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar sobre o uso da plataforma em tempos de pandemia. Mas esse é apenas um dos destaques de hoje. Você vai ver também. Durante a abertura do terceiro Fórum Nacional dos Corregedores, presidente do Conselho Nacional de Justiça faz balanço das atividades do Poder Judiciário em tempo de pandemia. Foram proferidas 4.400.000 decisões terminativas, entre acórdãos, sentenças e decisões monocráticas. Ainda sobre coronavírus, Ministério Público Federal instaura procedimento para apurar exclusão de dados pelo Ministério da Saúde. E você vai ver também a aplicação prática da Lei da Ficha Limpa na primeira reportagem sobre os 10 anos da norma. José Roberto Arruda, que pretendia disputar o governo do Distrito Federal, foi considerado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. A sessão do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal julgou recursos com repercussão geral reconhecida sobre impostos e direitos dos aposentados. Os detalhes você confere agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual, reafirmou o entendimento sobre a constitucionalidade do fator previdenciário que é utilizado no cálculo dos benefícios de aposentadoria de segurados do Regime Geral de Previdência Social. Para o tribunal, a fórmula matemática que está prevista na lei e é utilizada para definir o valor das aposentadorias não viola o texto constitucional. Os ministros também definiram que as causas sobre complementação de aposentadoria que são instituídas por lei, naqueles casos em que a responsabilidade pelo pagamento é da administração pública, elas devem ser julgadas pela justiça comum. E para finalizar, eu cito aqui a decisão que reconheceu válida a incidência do imposto sobre serviços em relação a atividades de aposta. Prevaleceu o voto do relator ministro Gilmar Mendes. Para ele, o serviço de distribuição e também de vendas de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas se enquadram na definição de serviços prestados com finalidade econômica. O entendimento se deu no julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, em que o Jockey Clube Brasileiro contestou a cobrança de ISS pelo município do Rio de Janeiro. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou que cabe à Mercedes-Benz demonstrar que um metalúrgico está curado de doença ocupacional para deixar de pagar a pensão por danos materiais ao trabalhador. A montadora também vai ter que arcar com as despesas médicas, comprovadas pelo empregado de forma proporcional. O metalúrgico foi vítima de doenças articulares, especialmente nos cotovelos. A perícia concluiu que a origem dos problemas ortopédicos era ocupacional, que eles foram causados por esforços repetitivos. E a empresa foi condenada ao pagamento de pensão mensal durante o afastamento do empregado. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, definiu que o período de recuperação do trabalhador seria apurado na liquidação da sentença. Segundo o TRT, caberia ao metalúrgico provar esse período por intermédio de licenças concedidas pelo INSS ou por qualquer outro meio. De acordo com o relator do recurso de revista do trabalhador na 7ª turma do TST, ministro Cláudio Brandão, o metalúrgico se desincumbiu satisfatoriamente de comprovar o fato constituído do direito à indenização por meio do laudo da perícia, que atestou sua incapacidade parcial para o trabalho e o nexo de causalidade da doença com as atividades desempenhadas. O ministro assinalou ainda
que a indenização por danos materiais, na forma de pensão mensal, visa ressarcir a vítima do valor do trabalho para o qual ficou inabilitada, enquanto durar a convalescença. Dessa forma, o ônus de provar a cessão da enfermidade, ou seja, que o empregado está curado, pertence a quem interessa o fim do pagamento da pensão e não cabe transferi-lo ao autor da ação, concluiu o relator. A decisão foi unânime entre os ministros da 7ª turma. Superior Tribunal de Justiça decide que ex-mulher tem direito a juros e correção monetária sobre o valor das cotas da empresa partilhada no divórcio, mas administrada apenas pelo marido. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve uma decisão de primeira instância que determinou a incidência de correção monetária e juros de 1% ao mês sobre o valor das cotas societárias da empresa, que era objeto de partilha no divórcio. Isso porque o negócio estava sob a administração do ex-marido sem que a mulher tivesse acesso aos valores. Além disso, o juiz entendeu que os juros e a correção se justificavam diante do dever do homem de indenizar a ex-mulher pela parte do patrimônio comum do casal com o fechamento da empresa. Mas o ex-marido recorreu da decisão. No STJ, a 3ª turma considerou legítima a incidência de juros e correção monetária sobre o valor das cotas da empresa. O ministro Vilas Boas Cueva, relator do caso, explicou que a jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de partilha em ação de divórcio da expressão econômica resultante de cotas empresariais que integraram o patrimônio comum construído durante o relacionamento. De acordo com o ministro, considerando que o encerramento da empresa não deve impor à ex-mulher o prejuízo decorrente da administração exclusiva do ex-marido, é incabível afastar os juros no pagamento de perdas e danos sobre o valor das cotas, sob pena de se consolidar indevido desequilíbrio na divisão de bens pactuada na partilha. E você vai ver a seguir, Conselho Nacional de Justiça realiza de forma virtual o 3º Fórum Nacional de Corregedores. As informações no próximo bloco, a gente volta já. A Constituição é de extrema importância na minha vida. É a certeza que tenho de que o meu direito não é melhor nem pior do que os outros direitos ou do que o direito dos outros. É a certeza de que os meus deveres não são mais pesados do que os deveres dos outros. O Ministério Público Federal quer que o governo explique por que mudou a forma de divulgar os dados sobre a Covid-19. A Câmara de Direitos Sociais e Fiscalização de Atos Administrativos pediu informações ao Ministério da Saúde. O Ministério Público Federal quer saber por que o Ministério da Saúde retirou do boletim diário com as informações da Covid-19 o número acumulado de mortos e o motivo da recontagem do número de óbitos anunciada pelo Poder Executivo. O procedimento é extrajudicial. A Câmara de Direitos Sociais e Fiscalização de Atos Administrativos deu prazo de 72 horas para que o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, forneça informações detalhadas. Entre as informações pedidas está a cópia do ato que determinou a mudança na divulgação dos dados. O ministro também vai ter que dizer se outras informações foram omitidas em relação aos números divulgados pelas secretarias de saúde estaduais e explicar por que o governo decidiu mudar a forma de divulgação dos dados. No pedido de esclarecimentos, o Ministério Público ressaltou que a transparência é uma obrigação dos governos prevista na Constituição e na Lei de Acesso à Informação e que o desrespeito pode levar à punição dos responsáveis. No fim de semana, o Ministério da Saúde anunciou que iria fazer uma recontagem do número de mortes e passou a não divulgar o número total de óbitos. A informação voltou a ser publicada no balanço desse domingo. Também no fim de semana, a Defensoria Pública da União encaminhou à Justiça um pedido para que o Ministério da Saúde divulgasse o boletim diário sobre o coronavírus às 7 horas da noite e não às 10 horas da noite, como aconteceu na semana passada. De acordo com a Defensoria, a divulgação feita de forma tardia pode prejudicar a divulgação das informações à população. O pedido da Defensoria Pública ainda não foi analisado pelo Judiciário.
A Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ está promovendo hoje o 3º Fórum Nacional de Corregedores. O encontro está sendo por videoconferência e conta com a participação de autoridades dos poderes judiciário, legislativo, Ministério Público e entidades de classe. Na abertura, o presidente do CNJ e do STF, Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, ele fez um balanço das atividades do Poder Judiciário em tempos de pandemia. O fórum é para apresentar projetos que estão sendo adotados pelas corregedorias de justiça em todo o país durante a pandemia da Covid-19. A abertura do evento foi feita pelo Corregedor Nacional, ministro Humberto Martins. O judiciário brasileiro está bastante atuante e produtivo, respondendo todos os questionamentos da população nesses tempos da Covid-19. Sob as orientações firmes, seguras e competentes do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, sempre pregando a união dos poderes em favor do Brasil. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, também fez um discurso de abertura. O ministro destacou a transparência do Poder Judiciário durante o estado de emergência em saúde. Os impasses gerados pela pandemia instauraram um ambiente propício à multiplicação dos conflitos. Aí a importância do sistema de justiça se eleva e também há poderes que recentemente aprovaram e vêm aprovando leis importantes para pacificar e objetivar esses conflitos, dando norte e dando direcionamento para a pacificação deles através das decisões dos magistrados por todo o país. Estamos monitorando a judicialização da pandemia com vistas a subsidiar a definição de estratégias voltadas a diminuir os impactos da crise social e econômica dela decorrente. Nos últimos 2 meses das medidas de isolamento, os órgãos julgadores dos estados e do Distrito Federal produziram mais de 4.400.000 decisões terminativas, entre acórdãos, sentenças e decisões monocráticas, conforme exatamente o painel de produtividade do Poder Judiciário Nacional, que se encontra no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. O 3º Fórum Nacional de Corregedores, ele continua agora à tarde com outros 3 painéis. A programação pode ser acessada pela página do Conselho Nacional de Justiça na internet, que é essa que aparece na sua tela, cnj.jus.br. A plataforma digital para videoconferência do Conselho Nacional de Justiça se tornou uma aliada para a Justiça do Trabalho em tempos de pandemia. Quase metade dos acordos trabalhistas foi fechada por meio da plataforma. As audiências de conciliação são feitas assim, a partir da tela do computador. Desde que foram interrompidas as audiências presenciais, a plataforma do CNJ já realizou 30.000 videoconferências, 40% delas referentes à Justiça do Trabalho. Desse processo para uma tentativa de conciliação. Estão presentes a autora e a sua advogada, presente a sócia da empresa e a sua advogada. Existe possibilidade de acordo, as senhoras conversaram, têm propostas. A Justiça não parou de atender uma demanda que só cresce por causa principalmente dos problemas econômicos causados pela pandemia. A redução de jornada e de salário, bloqueio de FGTS e rescisões contratuais são os principais motivos das audiências de conciliação por videoconferência. Apesar da necessidade das audiências serem realizadas de forma virtual, são observadas as dificuldades das partes em participar da videoconferência. Por isso, só é realizada quando for possível a intimação de todos os envolvidos. Os casos urgentes envolvendo a Covid-19 têm prioridade nas audiências por videoconferência. Bom, e quem traz mais detalhes sobre esse assunto ao vivo por Skype é a juíza do Tribunal Regional do Trabalho lá de Santa Catarina, a doutora Patrícia Santana. Doutora Patrícia, boa tarde. Muito obrigada pela disponibilidade em conversar com a gente. Muito obrigada, Rafaela. Obrigada pelo convite. Estou aqui à sua disposição.
Doutora Patrícia, nós vimos na reportagem que a Justiça do Trabalho, ela não só não deixou de atender, como aumentou a produtividade, é isso então? Justamente, Rafaela, nós estamos aqui desde o início da pandemia procurando meios de atender as demandas. E as demandas são diversas, elas vão desde problemas relacionados à saúde do trabalhador e ao ambiente de trabalho, até tentativas de acordo e também inovações de acordo, ou seja, novas pactuações daqueles acordos que nós já fizemos. Bom, e temos também um dado importante que quase metade, né, dos acordos foi feito por videoconferência, 40%, é esse o dado? Graças à plataforma do CNJ, é importante a gente pontuar isso também, né, doutora Patrícia? A Justiça do Trabalho e o processo do trabalho tem como um dos princípios mais importantes o da oralidade. E a oralidade faz com que o juiz do trabalho faça um número muito grande de audiências. A pandemia do coronavírus fez com que, no início, esse número de audiências fosse reduzido, porque as nossas audiências eram presenciais. Agora, com a nova plataforma, nós temos meios de fazer videoconferências e fazer as audiências, inclusive para tentativas de acordo, que é um meio de solução do processo, e como uma forma de atender o cidadão. Bom, já foram 30 mil audiências? É esse o dado? Mais ou menos em torno de 30 mil? Eu acredito que sim, e eu ouso dizer que ele até deve ser um pouco superior. Eu vou te dar um exemplo meu, prático. No início da pandemia, nós tínhamos uma questão, um problema, e que necessitava de uma audiência, necessitava de um contato visual, virtual, que as partes se vissem e pudessem fazer uma nova pactuação do acordo. Nós resolvemos fazer uma audiência por videoconferência no WhatsApp. Então, essa daí não faz parte dos números. E, com certeza, a magistratura do trabalho, o juiz do trabalho, as juízas do trabalho, desde o início da pandemia, estão dedicados à solução dos conflitos. E, em razão disso, conseguiram meios outros de proporcionar essa solução. Doutora Patrícia, agora vamos a um assunto sensível, né? Em tempos de pandemia, nós sabemos que a legislação trabalhista ela foi adaptada, tivemos várias mudanças, né? O que os funcionários têm relatado? Quais são as principais queixas? E a senhora acha que alguns empregadores eles estão se aproveitando dessa situação de pandemia para flexibilizar ainda mais em relação ao que já temos visto em direitos trabalhistas? A essencialidade da jurisdição trabalhista é inegável. Né? A Justiça do Trabalho tem mostrado a sua importância ao longo da história. Acontece que, em tempos de pandemia, nós temos visto um protagonismo da Justiça do Trabalho. E esse protagonismo se dá porque se tratam de relações de trabalho, um segmento da vida humana muito importante que traz dignidade, traz sobrevivência para o trabalhador. Problemas existem no sistema de justiça e em outros segmentos da vida humana em relação à má-fé, mas eles têm meios de serem coibidos pela lei processual. As demandas que hoje são mais sensíveis e mais presentes na pandemia são relativas à saúde do trabalhador, à saúde ou ao ambiente de trabalho, ao fornecimento de EPIs. A senhora comentou agora há pouco, né, que a Justiça do Trabalho ela ganhou mais notoriedade e ela também sempre foi considerada, né, até o senso comum avalia isso, como uma justiça muito rápida, né? Que bom que agora a celeridade ela continua a fazer parte dessa justiça. Eu conversei ao vivo com a doutora Patrícia, que é a juíza lá do TRT, Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Boa tarde para a senhora. Eu que agradeço. E você vai ver a seguir a lei da ficha limpa na prática. É o que você vai ver esse detalhe, esse assunto daqui a pouquinho na primeira reportagem da série sobre os 10 anos da norma. Continue com a gente, eu volto já.
A Constituição determina a criação de mecanismos de proteção à violência no âmbito da família, proteção à maternidade, especialmente à gestante. Enfim, a Constituição trouxe maiores garantias e maiores direitos e proteção às mulheres. No Rio Grande do Sul, uma nova solução construída pela Direção de Tecnologia do Tribunal de Justiça, em conjunto com a equipe técnica do Banrisul, que é o Banco do Estado, passou a permitir a permuta de dados pecuniários de forma totalmente eletrônica, trazendo aí maior segurança e eficácia ao processo. A partir da automatização, as informações de repasse de condução, de pagamento e destinação de custas, de captação de depósitos judiciais e de confirmação de resgate de alvarás passam a trafegar de forma sistêmica. Para reduzir a possibilidade de erros e garantir a segurança dos dados, foi utilizada a tecnologia de criptografia nas conexões. Uma vez automatizando esse processo, a gente tem aí redução drástica na possibilidade de erros, né? Por não ter uma pessoa ali que no meio do caminho ali das informações, né? E além disso se torna as informações mais seguras, mais confidencial, né? Que não tem nenhuma pessoa ali que possa olhar as informações enquanto elas trafegam. Além disso, possibilitou ali uma monitoria totalmente automática na troca das informações. Então, no momento que foi identificado um erro, a gente consegue atuar de forma mais rápida, né, para resolver o problema. Então, foi um projeto bem legal aí, que traz inúmeros benefícios. Ele iniciou no início do ano ali, foi concluído na metade de março. Então, aí tem mais ou menos um pouquinho mais de um mês que ele está rodando. A automatização de 100% do processo de troca de informações financeiras do Judiciário é resultado de uma parceria de longa data com o Banrisul. No âmbito interno da DITIC, a iniciativa foi possível pela cooperação entre os departamentos de sistemas administrativos e de produção. O próximo passo é automatizar também o monitoramento do fluxo de dados. Um robô de autofiscalização do sistema irá verificar se a troca e processamento de arquivos funcionou corretamente, gerando alerta para os analistas em caso de qualquer irregularidade. E a partir de hoje, o Jornal da Justiça, primeira edição, mostra uma série de 3 reportagens sobre os 10 anos da Lei da Ficha Limpa, que foi publicada no dia 4 de junho de 2010. Em mais de 10 anos de existência, a norma passou a servir como um filtro e barrou do processo eleitoral candidatos cassados ou condenados em segunda instância. A Lei da Ficha Limpa nasceu da vontade do povo de ter mudanças na legislação eleitoral. 1.600.000 brasileiros assinaram um projeto de iniciativa popular que previa alterações na lei de inelegibilidades. Pela proposta, estavam barrados do processo eleitoral, por exemplo, políticos que tiveram mandato cassado ou que foram condenados por órgãos colegiados em processos criminais. A população tem mais voz ativa e participação no processo legislativo. É importante para o cidadão, o eleitor, ter essa participação, de participar do processo legislativo. O cidadão também pode contactar seu deputado federal ou, se for o caso, deputado estadual, para este deputado apresentar a proposta do cidadão. Desde a apresentação do projeto, a ideia era que a Lei da Ficha Limpa funcionasse como um filtro e facilitasse a escolha dos eleitores, afastando da disputa candidatos que não estivessem aptos a concorrer a um cargo eletivo. Para isso, a norma exige a apresentação de certidões criminais de primeira e segunda instâncias da Justiça Estadual de domicílio do candidato e de primeira e segunda instâncias da Justiça Federal de domicílio do candidato. Por exemplo, aquele que teve suas contas julgadas irregulares por órgão colegiado dos tribunais de contas, desde que tenham causado dano ao erário. Depois, aqueles condenados em segunda instância por atos de improbidade administrativa, basicamente levando em conta que a Lei 8924, que é a Lei de Improbidade Administrativa, considera nos artigos 8º, 9º e 10 o que é proibido: fraudar licitação, usar dinheiro do Estado.
aquele que teve condenação criminal também em segunda instância, por exemplo, com crimes contra a administração pública, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva. Em 2014, tivemos um exemplo da aplicação prática da lei da ficha limpa. José Roberto Arruda, que pretendia disputar o governo do Distrito Federal, foi considerado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. O TSE decidiu que Arruda não poderia disputar a votação daquele ano porque tinha sido condenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios por improbidade administrativa, dano ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Ela é um avanço no sentido de trazer consigo um maior critério de qualidade a respeito dos nossos representantes. Foi um avanço também porque ela foi o segundo grande caso exitoso de uma lei federal no formato de uma iniciativa popular. Isso acabou servindo para reduzir o grau de corrupção eleitoral. Bom, e amanhã você vai ver o contexto em que a lei da ficha limpa foi criada e as mudanças nesses últimos 10 anos. Não perca! O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa tarde para você e até amanhã.